Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, aleluias. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Criador, o Pai das misericórdias. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo dom da existência que nos visitou hoje. Obrigada. Obrigada. Bom dia, bom dia. Que maravilha, né? Dia, Nós acordamos bem, glória a Deus. estamos vivinhas em Cristo Jesus e celebrando a existência, né? Sabe o que eu estava lembrando? Que nós já tivemos anos atrás, nessa mesma sala, e um frio de terrível, que eu de blusa, eu estava olhando que eu estava até de touca. Os tempos mudaram. Cristo é o mesmo, Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, mas nós mudamos. Os tempos mudaram, nós mudamos. Nós estamos aí crescendo, um crescimento, uma progressão. Aí eu estava ontem assistindo, enquanto que as meninas vão entrando, né? Já profetizo em nome de Jesus, senão é só vai ser nós e vai ser festa do mesmo jeito. Aí eu estava assistindo um vídeo ontem da Viviane Martinelli, que escreveu As Enraizadas, e lá ela falou que antes da pandemia Deus já tinha revelado, levantando um exército de mulheres, e ela falou, gente, vocês não perceberam? Eu peguei, falei, realmente, vocês não perceberam que mudou hoje o comportamento da mulher? Hoje é muitas mulheres se reunindo com devocional, com grupo de livro, mesmo que na igreja elas estão, está sendo uma batalha, um embate para levar elas para estar ali interagindo. Mas tem um número maior expressivo que está diferente. Esse prazer em busca da espiritualidade, esse viver Deus, como nós aprendemos ontem, e a inteligência, né, a espiritualidade inteligente. Eu gosto disso. Olha, demorou tanto para a gente entender isso, né? Espiritualidade inteligente. E a gente esquecia. A gente queria essa espiritualidade, esse caminhar na graça, agora o Senhor está nos orientando. O que Maria era, o que deixou esse legado, esses princípios, esse modelo, né? De forma tão natural, espiritual, e poucos observavam, né? Vamos orar, que as minhas estão entrando. Estou tomando um café que eu senti frio hoje. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Suzana, ore por nós, por gentileza, para a gente iniciar. Bom dia novamente para todas. Bom dia, Espírito Santo. Mais uma vez estamos aqui, pela tua graça, pela tua misericórdia, para aprendermos, Pai, juntas, uma com a outra, Pai. Sim, Pai. O Senhor venha trazer revelação para os nossos corações. E o que for ensinado aqui, Pai querido, seja um manancial em nossas vidas, Sim, que a Jesus. gente possa transbordar para outras pessoas, Pai. Sim, Mulheres Jesus. ajudando outras mulheres, Pai. Sim, Porque nós Jesus. somos fortes e nós já temos Sim, vencido o mundo, Pai, porque o Senhor é sim, conosco. Deus. Nós cremos e acreditamos, Pai querido, no Eu Teu creio. poder, no mover do Eu Senhor em creio. nossas vidas, Pai, na nossa caminhada diária. Fica conosco, abençoe as nossas famílias, os nossos Eu filhos, creio, Pai querido. Jesus. Que a Em nossa nome de casa Jesus. seja cheia da Tua unção, que o Em Espírito Santo nome de habite, Jesus. Pai querido, em nós. Recebo. Que o Senhor Aleluia. venha estar conosco à mesa, Pai. Que a gente Aleluia. possa desfrutar deste momento tão único, Senhor, Sim, Jesus. porque a gente tem aprendido, né? O Oh, Senhor glórias. tem nos visto, o Senhor Aleluia. sabe o que nós precisamos e o Senhor se Sim. importa conosco, Pai. Eu te dou graça, porque ai de nós se não fosse o teu amor, se não fosse a tua misericórdia, meu Deus, Oh, onde nós Jesus. estaríamos? Então é com muita gratidão no meu coração que eu te louvo por este momento, eu te agradeço, Pai. O Senhor é bom em todo o tempo. E obrigada porque o Senhor nos escolheu, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Obrigada, Jesus. Obrigada mesmo. Obrigada. E eu creio, sim. Eu creio no poder da oração, do que Deus usou a sua fala, Suzana. Eu creio no que Deus está fazendo na vida de cada uma de vocês.
eu não canso, né, de lembrar da fala de Joyce Meyer. Ela fala que o lugar que ela costumava ficar, ela não está. Ela não chegou aonde ela deseja ainda, mas ela está a caminho. Nós estamos a caminho, eu creio nisso. Eu creio num crescimento, numa inteligência espiritual de cada uma. Vamos dar honra à palavra, né? E eu tenho falado muito dessa inteligência espiritual, e hoje, logo cedo, Deus trouxe um livro para mim que eu amo há muito tempo atrás. Foi no momento que eu passava as minhas guerras, problemas de emocionais, eu me reduzia, eu não conseguia me olhar com graça, e nós vamos falar hoje sobre emoções. E é Isaías, capítulo 26, ele fala hino de vitória. Olha só, ele fala, está escrito aqui, a minha versão pode ser diferente, né? Depois eu falo em outras versões que eu já decorei, né? Fala de paz e prosperidade, mas fala de uma mente firme no Senhor. E hoje algumas pessoas não podem jamais achar porque nós buscamos Deus, igual eu já disse isso, né? Às vezes é até engraçado. Ah, lá vai aquelas, aquelas princesas de Deus, as, as mulheres de Deus, princesa, né? Fala isso, as filhas herdeiras de Deus. E algum momento, ou alguns, nem todos, acham que a nossa cabecinha está no mundo da lua. Só que alguns, né, a maior parte de cientistas, sociólogos, fala que aquele que vai em busca de Deus, ele tem uma inteligência elevada. E esse hino de vitória foi no momento mais crucial, nos momentos que eu tive embates, né? Embates para saber, para compreender qual as ferramentas que eu ia aplicar para blindar minhas emoções, né? Para que eu não viesse me reduzir e nem carregar peso. E fala aqui, ó, acho que é do 3 em diante. Se não estiver na concordância, do 3, depois a gente vai para o 7. Tu és, Isaías 26, tu és o Senhor das paz e prosperidade. As pessoas que têm uma fé firme, as pessoas que confiam em ti. Aí tem uma versão que fala de pessoas que têm uma mente firme em ti. Mente firme em ti é pessoas que está sóbria, pessoas que está atenta, esperta. Vocês viram? Tanto que é o natural e o compromisso com ela mesma, com saúde mental e com esse Deus. Aí depois ele fala lá mais no 7. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Eu acredito nisso. Eu acredito. Então aí Pedro, se eu não me engano, Pedro fala para que venhamos ser sóbrios, que tenhamos, que recebemos essa tranquilidade e depois ainda vem mais que sejamos como cobra, né? Espertas. Por que veio comparar nós, né? Olha, seja como cobras. Se levante, se desperte como leoa, se ergue como leão, mas não deixe de ser também manso e humilde como cordeiro. Vários outros simbologias, mas o que me chama muita atenção é essa sobre ser sóbrio, né? Uma mente firme, razão, racionalidade, uma espiritualidade inteligente. E aqui a promessa diz o que vai acontecer com o meu caminho e com o seu caminho. Eu fechei aqui, tá? Senão a gente começa a pregar, que é tanta coisa para falar aqui a respeito um pouquinho, né, deixando as considerações aqui. Ontem foi maravilhoso, depois vocês assistem lá. Como diz o meu querido irmão, ele fala, depois vocês acertem lá. Ele falava desse jeito. E só uma prévia, eu queria perguntar para vocês, depois vocês vão assistir, espiritualidade. O que vocês querem? Uma espiritualidade? O que vocês almejam? Uma espiritualidade obediente ou inteligente? Eu não vou responder, eu já tenho a minha, né? Depois vocês assistem e falem comigo, e falem para mim. E Maria não servia a Deus, ela vivia Deus, ela vivia Deus. Ter prazer na sua espiritualidade, essa é a mensagem
que Deus trouxe ontem ao nosso coração, validando com esse estudo, validando com os textos bíblicos para deixar mais alicerçado, mais linkado. Então, ter prazer na espiritualidade, ter prazer nessa caminhada na fé, ter comprometimento, contemplar. Então, isso é inteligente. Isso foi o que Maria, né? Maria não só servia, o que Deus deseja de cada um de vocês não é para só servir, não é só ter uma espiritualidade obediente. Viva, viva, né? Viva, seja Deus, né? Deus eu até falei ontem, até esqueci. Não, deixa, depois eu trago para vocês. Agora nós vamos entrar no título Maria estimulava, né? O sexto princípio. Maria estimulava a proteção da emoção. Mas eu quero falar algo para vocês, senão eu falo aqui e vocês ficam, ué, porque eu aprendi hoje também esse nome, né? Novamente eu digo, está usando termos psicológicos, da psicologia, porque o doutor Augusto Cury, a maior parte, né, dos nossos mestres na fé, são psicólogos, terapeutas, e o doutor Augusto, né, ele não é só médico, ele não é só um psicólogo, ele é um doutor, ele é um PhD, e ele é um mentor de vários mestres na fé aí que nós conhecemos. Amém? O que eu acho bom também dos livros dele é porque ele aprofundou, ele traz referências, histórias bíblicas, né? Muito forte isso. Então, olha o que eu quero alertar vocês aqui. Eu já estou indo no final, para quando eu chegar nesse tema, vocês entenderem. O que é um fator bumerangue? Isso é uma tese na psicologia, tá? Indica que não podemos interromper a produção de pensamentos. Eu já sofri muito com isso, eu queria tanto interromper, e aqui, como fala, produção de pensamentos é todo tipo de pensamentos, traumas. Eu acho que o que volta a se repetir mais é os traumas, e eu aprendi depois com vocês uma ferramenta que eu uso, né, para que esse fator bumerangue não me reduz, não traz sentimentos baixos. Aí ele fala: a única possibilidade inteligente é administrar essa produção para dar um suporte saudável à sua psique. Bom, então, se alguém falar para vocês sobre fator bumerangue, vocês sabem. É um termo, né? Um termo da psicologia. Agora deu um calor aqui, olha. Nossa. Amém. Vamos lá? Antes de começar, eu queria que vocês fizessem uma participação. Vocês têm experiências fantásticas, não para expor ninguém, mas experiências que é para agregar, que nos ajuda, que soma com esse material. Então a pergunta é: como você está protegendo as suas emoções? Ou de um trauma que você passou? Qual a ferramenta que você usou? Está aberto aí para a gente dou o espaço para vocês falar e depois nós começamos a entrar, tentar deixar aqui, né, essas considerações do que o estudo fala sobre Maria. Aí eu sempre procuro ir para a palavra e ouvir aquilo que Deus diz que eu sou, e não ouvir aquilo que os homens. Eu sei que nem todas as pessoas vão poder falar, talvez está com a câmera desligada, mas não deixe de dar a sua participação, como você protege as suas emoções. Pode continuar, Márcia. Está com algum problema aí? Quanto que a Márcia está se organizando lá? Próximo, alguém mais pode falar? Como que Eu tento você... buscar, Fala, Suzana, fala, minha filha. eu busco no Senhor, porque a palavra dele tem nos dado respaldo, né? Então, em tudo que eu já vivi, que eu tenho vivido, eu acredito que as minhas emoções são blindadas porque eu tenho Deus, porque eu creio nele, porque eu vou para os pés da cruz. Quando eu estou aflita,
Eu sei que eu tenho muita convicção que o Senhor me ouve. Então, isso me dá uma paz muito grande, porque eu sei que nós somos tentados, né? Nós somos provados em tudo, mas nós somos mais que vencedores. Então, eu tento crer dessa forma. Então, eu busco no Senhor. A minha aflição, eu olho para o monte, porque eu sei que é de lá que vem meu socorro. Olho para o céu, né? Porque eu sei que é de lá que vem meu socorro. Certo. Minha câmera deu problema aqui. Eu também procuro fazer isso, Suzana, porque, igual, dinheiro a gente não tem para pagar psicólogo, né? Bom seria, bom seria se a gente tivesse dinheiro para pagar a terapia, né? Porque é importante todo mundo falar, eu não estou precisando, quando eu precisar eu vou. Não, a gente tem que ir para não precisar, não é? A terapia, ela é um preventivo. Então, a gente deixa o negócio ir pro ralo para poder ir buscar ajuda, né? Não pode, não. Igual a gente tem um amigo aqui, um pastor, ele se doou tanto, ele fez igual a gente está aprendendo. Ele achou que era Jesus, colocou todo mundo nas costas. Trocou, pegou função messiânica, né? E aí agora ele tá com crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ele, quando ele vê uma notificação do WhatsApp, ele já começa a tremer e passar mal, porque acha que já é um problema. E aí, Meu Deus, o que que acontece? Precisa dar uma parada, né? verdade. Precisa dar uma parada. E Agora segura aí, segura aí, segura aí. Mais alguém, segure que depois nós trazemos algumas referências, porque a pergunta é como que vocês protegem as suas emoções, certo? Deixa eu falar. Fala, responda a pergunta e nós já passamos para o texto. E vou dando mais oportunidade para vocês, porque esse conteúdo, Emilva, e as demais, ele é muito extenso, nós vamos tentar pegar mais as ferramentas, tá bom? Pode ficar à vontade, Emilva. Tá, vou falar rapidinho. É, Deus, né? A gente busca a Deus mesmo em primeiro lugar, porque só Ele para nos tirar dessas fases difíceis da vida, mas Deus, Ele envia pessoas também para nos ajudar. Às vezes você Verdade, não vai no psicólogo, mas Deus prepara um amigo psicólogo para você. verdade. E é muito importante você ter na sua vida pessoas de Deus em quem você possa confiar para esses momentos. Então, o que me auxilia muito é isso. Deus envia pessoas na minha vida com quem eu posso contar, que vai me ajudar, me dar aquela direção que às vezes a gente fica assim meio sem saber o que fazer. Verdade, verdade. A Emilva falou algo muito forte, pessoas. Mas tem algo mais que nós estamos deixando de falar. Mas vamos caminhando, né? Tem algo mais. Tem uma ferramenta que a gente usa. Por quê? E estar com essa consciência espiritual de ir ao Senhor, buscar nele, maravilhoso. E no meu cotidiano, no dia a dia, no inexplicável, nas ofensas, naquele de repente, falei, meu Deus, e agora? aí a gente precisa gerenciar o nosso emocional. Aí, então, agora nós vamos olhar mais um olhar mais Mas para a gente crítico gerenciar para o isso. nosso emocional, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. É isso aí. Tudo, tudo, tudo. Eu não abro mão. Eu acho assim, a Tá gente, às tudo. vezes, comigo, já aconteceu de eu ir para terapia. Não julgo ninguém que vá, é importantíssimo, mas quando eu escutei, era tudo que eu já sabia. Verdade, Tudo que eu já sabia. Eu falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Tá tudo verdade. aqui, ó. Então a gente tem que olhar, ó, olha para o céu de onde vem nosso socorro. E o que a Emilva falou é verdade, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos. Precisamos de passear, tomar um café, conversar outros assuntos, ter amigos. Ter amigos. E depois nós vamos lá em Lamentações para falar. Lamentações fala o quê? Lamentações 3. Lá ele dá uma. Lá nem tinha psicólogo nem terapeuta, mas fala. O que é para você trazer na memória? Aqui lá está falando para você ativar momentos especiais,
E pessoas contribuem muito para trazer essa herança, esse patrimônio, né? Fala, lembranças são um grande patrimônio, momentos especiais para as outras pessoas. Vamos entrar correndo aqui? Correndo não, que não tem como, né? Aqui diz que muitos educadores, né, pais, ensinam, né, as mamães, nós já encerramos o mês, ensinam as crianças, né, a cuidar dos seus materiais, do seu tênis, da sua roupa, de tudo. E realmente eu ensinei muito isso para meus filhos. Meus filhos, desde novinho, eles sabem lavar roupa, sabem fazer um monte de coisa, eles são muito cuidadosos. Só que a gente esquece de ensinar para eles e até para nós mesmos como proteger suas emoções. Mas esquecem de ensiná-los a proteger o mais difícil espaço de ser humano, as suas emoções. E é o que nós esquecemos. Eu tenho falado muito com a Juliana esses dias, né? Nós passamos pelo momento, acho que há 20 anos atrás, eu passei por uma separação com meu esposo. Eu tenho passado por muitas dificuldades e hoje esse tema falou muito comigo e eu estou aí no treinamento para proteger as minhas emoções de forma natural, espiritual. É válido, é prioritário, não tem como, né, substituir. Sim, é estar indo ao Senhor, buscando no Senhor e tendo vocês como meu apoio, minhas amigas, os momentos das minhas caminhadas, os momentos na academia, um bom livro, uma boa música, uma boa gargalhada e mais outras coisas. Então, eu tenho ensinado para o Arthur e para a Juliana, não, como falar, mas eles já são adultos, estou investindo nisso. Aí ela fala aqui, o autor, né? É o que nós temos que estar preocupado hoje. Voltar a ensinar para nós mesmos também. Como que vocês vão proteger suas emoções? Como que nós protegemos as nossas emoções na pandemia? Porque o senhor tinha falado comigo antes. Nós preocupamos muito, ao que o autor diz, que nós estamos preocupados muito com a violência social, com tudo que está acontecendo. Esquecemos de preocupar com a violência psíquica, que facilmente podemos sofrer no terreno de nossas mentes. Há pessoas cujas preocupações, né, sociais que estão assassinando seu encanto pela vida e nem percebe. Você pode ver que a gente encontra com pessoas, tem pessoas que começam a assistir tanto noticiário que você chega perto dele, ele está desbotado, ele nem resplandece luz, que ele perdeu o encanto pela vida. Então nós temos que tomar cuidado também o que nós estamos absorvendo. E fala, aí logo mais à frente ele diz assim nos estudos, há outros ainda que são tão desprotegidos emocionalmente que são torturados pelas suas percepções. Vocês já viram pessoas assim? Que eles têm assim uma rapidez para perceber algo, aí eles sofrem com aquilo. E nós vimos no livro Despertar da Leoa que Lisa Bebre traz isso. Olha, nós somos resposta, nós temos que ser resposta para o problema. Agora você vai ficar sofrendo com a sua percepção. Aí ela até citou, né, as pessoas onde ela foi lá na Índia, né? E aí nós trouxemos a Cracolândia, né? Vocês lembram que eu falei se um líder, né, ou o presidente chamasse nós, né? Porque às vezes a pessoa sofre com tanta, vocês vão desculpar essa palavra, com tanta percepção de desgraça, de separação, de tantos problemas familiares, né? E se tortura com isso, mas aí ele tem que falar como eu vou blindar minhas emoções, proteger, e como eu serei resposta para isso. Aí, bom, vamos voltar para a história de Maria. Na história de Maria, nós já estudamos, foi um contrato de risco, um vale de armadilhas e acidentes. Maria, né, fez o belíssimo poema que nós estudamos ontem, né, que foi a oração dela. E a oração dela tem um nome, sim, veio do latim, é católico. Isso nós não vamos sofrer dano algum se a gente trazer termos aqui, estudo da Igreja Católica, porque a oração dela levou o nome, né, no latim, Magnificat, se eu não me engano, é essa pronúncia.
Foi uma oração belíssima, um poema. Depois vocês estudam lá. Ontem, o que nós falamos, como que aquela mocinha andou 150 quilômetros, resbaforida, cansada, estava já a gestação ali, né, pela obra do Espírito Santo, um milagre, e a gente sabe como é o início de uma gestação. Aí ela chega, e eu não vou contar mais para vocês que tem lá na gravação, Maria teve uma mentora, ela chega lá esbaforida, cansada. Imagina eu chegaria lá e falaria assim, Isabel, amanhã eu vou te dizer uma oração belíssima, um poema que está aqui na minha mente. Mas no exato momento, ela vivia esse Deus. Tudo que ela passou de forma natural e o que ela aprendeu, que diz que na oração dela tem mais de 10 citações do Velho Testamento. Como assim, Vanete? Como que ela tão cansada? Naturalmente. Em uma espiritualidade inteligente, ela declarou aquela oração. Maria poderia ter se transformado numa pessoa mal-humorada, depressiva, pessimista, amedrontada e ia prejudicar a educação do menino Jesus. No entanto, ela teve de reagir de maneira incomum e preservou o quê? A saúde mental. Se Maria não se protegesse, desenvolveria transtornos psíquicos? Vocês querem dizer alguma coisa sobre isso? Ele pontuou algo aqui que eu me vi. Olha só, ele falou assim: fico pensando o que Maria imaginava durante o processo da gravidez. Ela aceitou muito rápido. Eu sou disso, eu aceito rápido e depois eu sofro lá na frente. Fala que Maria aceitou muito rápido. Nós estamos falando de forma natural agora. O estudo fala assim: Maria, fico pensando o que Maria imaginava durante o processo de gravidez. Ela aceitou rapidamente conceder o filho de Deus. Não foi rápido? Vocês já viram que tem pessoas que dão resposta rápida, aceitam os desafios rápidos e depois sofre emocionalmente? Aí ele fala aqui. Mas quantas vezes tomamos atitudes que trazem grandes consequências, pelas quais pagamos um preço emocional caríssimo? Para refletir, né? A responsabilidade da jovem Maria era grande, muito grande. E lembrando novamente, ela foi intuitiva, foi visitar Isabel e ficou lá 3 meses. Momento algum. Não estamos desmerecendo a ação do Deus Espírito Santo, mas quando ela se dispôs a visitar a prima, foi intuitivo, foi dela, o ser humano inteligente e racional. Ela não fala que foi o Espírito Santo. Por quê? Isabel era mais velha. Ela ficou lá. O tempo que ela ficou lá, ela foi meio... Como que é? Eu não consigo falar esse verbo, mas Isabel foi a mentora dela. Ela E foi depois mentoreada. Mentoreada. Oh, que lindo! Essas mulheres inteligentes. Eu gosto muito de vocês me ajudam. Então, o que teria acontecido com Maria? Uma grande responsabilidade. Seus pensamentos devem ter perturbado. Deve ter perturbado ela. Gente, ela era um ser humano. Vocês vão falar, não, ela ficou blindada, ela não sofreu. Um ser humano, ela passou pelos processos da gravidez. Isso é ser humano. Algumas mães desenvolvem depressão pós-parto. Ele citou aqui algumas mães. Ele está falando aqui da debilidade, da fragilidade de uma mãe, né, depois que ela dá à luz. Aí ele fala que quando as mães estão passando, eu passei uma leve depressão. Fala que é os pensamentos, né, os pensamentos que vêm acelerado e reduz a autoestima. Ela fica com baixa estima devido ao peso, a criança chorando e tudo que nós aqui, algumas já passaram, né? Então, como todo ser humano em situações estressantes, Maria deveria pensar muitíssimo. Você está vendo? Quando nós estamos em situações estressantes, nós pensamos demais, é um pensamento acelerado. Aí, pensar demais é um problema. Gera um desgaste físico.
Aí é nesse momento que a gente corre o risco das nossas emoções estar desprotegidas. Vocês concordam? Eu já passei por isso. Agora, olha aqui. É um problema, um desgaste físico enorme e traz uma emoção, né, ansiosa. Você fica ansiosa e olha, escuta essa. Você fica irritadíssima. Eu já passei por isso. E olha que eu tenho tentado me controlar. Vocês concordam? Já passaram por isso? Tá tudo bem, meninas? O grande vilão da emoção é o excesso de pensamentos. Fica a dica. É o excesso de pensamento, principalmente os que querem antecipar o futuro. Vocês viram num estudo nosso, não sei em qual livro, qual devocional, mas eu tô com a HD boa, que fala que a nossa posição natural de ser mulher de fé, nós não podemos viver o presente sacrificando o futuro. Vocês lembram disso que eu falava? E muitas mulheres, muitas mamães fazem isso. Elas estão vivendo o presente e já estão sacrificando o futuro no presente. Porque elas não entenderam esse proteger as emoções, elas não entenderam usar ferramentas, né, para parar esses pensamentos acelerados. O enigmático mensageiro de Deus apareceu para Maria, certo? Para dar-lhe boas novas. Mas como vimos, depois ele sumiu. Ele demorou a aparecer de novo para Maria. Ela não teve visões novamente de se sentir, né? Porque eu sinto isso, às vezes eu estou caminhando na fé, eu estou lendo a Bíblia, porque nós somos dessa geração, né? Desse tempo. Aí a gente busca, a gente deseja que Deus use alguém, que a gente vê, seja visível, sobrenatural, que Deus use um profeta, traz uma revelação, né? Para a gente não se sentir desamparado, solitário. Agora pensa, Maria. Recebeu a visão de um anjo, de algo sobrenatural, foi envolvida com um milagre, foi envolvida com a ação do Deus Espírito Santo e depois ele demorou a aparecer novamente. Para ela foi difícil. O que vocês pensam? Vocês estão muito caladinha. Para ela foi difícil. Vocês acham que ela não se sentiu solitária? É difícil falar sobre isso sem ter tido oportunidade de conversar com Maria. O doutor Augusto, o professor, ele fala que é difícil falar sobre isso, como ela sentiu, como as expressões dela, né, sem ter conversado, mas pela experiência clínica que ele teve, mais os seus amigos de apoio na área psicológica, ele fala que quase impossível ela não ter ficado angustiada em alguns momentos. O problema não é ser golpeada pela angústia, mas o que fazer com a angústia? Quando a angústia chega em você, você foi golpeado, o que você vai fazer agora? O que vocês fazem quando a angústia golpeia vocês? Vocês falou do espiritual, busquem Deus, mas e quando vocês levantam dali? Levantou de joelho, acabou de ler, fez seu devocional, mas antes vocês foram golpeados com a angústia, e vocês levantou e tem a vida normal, o cotidiano, que não é nada saudável. O que vocês fazem agora? 24 horas no dia, você já foi golpeado com a angústia, você não inverteu a ordem, você já buscou em Deus, Deus encheu, acalmou seu coração, né? Acalmou, você sentiu ali um refrigério, mas continua. Você sabe que você, no seu cotidiano, na vida natural, você vai ter momentos que vai lembrar, ou você vai ficar tão, né, bem escancarado aquela angústia que te golpeou. O que você faz aí? Eu gosto de conversar com minha pastora Isabel. Aí, pessoas ajudam pessoa. Precisamos de pessoas. Precisamos de ter esse social, de ter alguém para conversar.
Nós não podemos nos isolar. E também, cuidado com quem nós estamos buscando esse refúgio. Cuidado. Tudo bem? Vocês Sim. estão, eu estou falando, vocês estão muito calada. Eu acho que eu vou ficar calada também. Estou preocupada. Vamos lá. Agora nós estamos aí, se Maria, nós estamos no tópico, se Maria não se protegesse, desenvolveria transtorno psicológico, né? Aí o que ele traz aqui? Maria teria de sofrer com maturidade para educar com profundidade. Maria teria de sofrer com maturidade para educar com profundidade. Vocês estão entendendo? Aí você vai falar, não, Ivanês, pelo amor de Deus, além de sofrer, eu tenho que ser madura no sofrimento? O que vocês entendem isso? Cada uma aqui teve uma experiência de sofrimento. Eu Cada acho uma. que é o sofrimento que está além, né, da nossa maturidade. E aí a gente aprende com ele. Sim. E cada uma de vocês tem uma experiência. E foi quando Deus falou para mim que vocês já estavam prontas. Vocês têm experiência. Vocês têm respaldo, autoridade. Empirismo é espiritual que cada uma passou. Eu passei por uma separação, passei por outros tipos de problemas com os filhos na adolescência. Eu passei por problemas que às vezes eu nem vou contar para vocês, que é muito íntimo. Eu sei que a Priscila passou, cada um passou. Precisou, teria de sofrer com maturidade. Só que no início desse sofrimento a gente não tem essa maturidade. A gente chora muito, parecendo uma criança birrenta. Ai, por que foi comigo? E tantas outras coisas. Aí você busca em Deus, busca nas amizades, na palavra, numa música, numa caminhada, como diz Lamentações capítulo 3, começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Mas aí quando você está tendo aquela autoridade, propriedade, você tem profundidade para educar, para ministrar, direcionar uma pessoa, preservar a outra, ajudar, cuidar, acolher. Vocês entenderam? Mas é difícil falar para a Suzana, né? Ou para as demais aí, ou para alguém que está sofrendo, né? Com diagnóstico, ou com luto, ou com um insucesso, né? Uma falência, né? Uma falência nos negócios, pode-se dizer, olha, sofrimento, né? A gente tem que tomar cuidado com esses conceitos. Ter maturidade. A gente tem que tomar cuidado, porque você sabe pelo caminho que você passou nesse sofrimento. Não foi fácil ter essa maturidade, não. Vocês concordam? Alguém quer dizer mais? Alguma coisa para Eu colocar queria, aqui? no sentido que, assim, um pouco também dessa maturidade é entender que, porque existe aquele discurso, né, o discurso não, porque é verdade, pessoas que são machucadas ou que estão machucadas, elas machucam. Pessoas Aqui que está são feridas, escrito elas isso, é vão ferir, verdade. elas vão ferir outras pessoas. E as pessoas, beijo. E as pessoas que são curadas, a tendência é que elas tragam também esse refrigério, ela venha a ser pontual dessa forma com a cura na vida de outras pessoas. Então, assim, quando Maria ela passou por tudo o que ela passou, nós mulheres, meras humanas imortais, a nossa tendência é ter as emoções afloradas, é nos desesperar. Você perde o equilíbrio, sim, em um momento. Mesmo que você tenha Deus e que você recorra a Deus, aquele estalo assim, você vai baquear. Só que aí quando fala da maturidade, é que você não culpe aos outros pelo que você está passando, que você não descarregue nos outros, que não é porque você está machucada que você tem que machucar outras pessoas. Então, quando você busca esse equilíbrio, essa maturidade, é entender que a situação que você está, ali dela era uma situação passageira, de certa forma, a gestação iria acontecer, o menino iria nascer. Dali para frente poderia ser de outra forma, mas ela soube, ela conduziu. Tanto que a maturidade dela veio quando ela recebeu ali a notícia.
o ímpeto da resposta, mas mesmo o ímpeto da resposta, ela não questiona. E é exatamente por isso que ela foi escolhida. Porque o Senhor, ele nos conhece, ele já sabe o nosso fim. Então, eu acredito assim, quando nós estamos passando por situações, o Senhor, ele sabe que aquela situação, ela é simplesmente um aperfeiçoamento, ela só está te afiando. Ontem eu vi algo da flecha, eu chorei quando eu ouvi aquilo, que a flecha, para ser lançada, antes de ser lançada, ela tem que ser puxada para trás. E quando nós somos puxados para trás, nós achamos que nós estamos sendo injustiçados. Nossa, eu fui, ó, me puxaram. Então, é olhar a posição e entender que, às vezes, esse puxar para trás é o treinamento para o seu crescimento, para que você consiga enxergar o seu alvo, para que você consiga prosseguir. Amém. Isso mesmo. E nós não estamos isentos do que está para acontecer. Nós não estamos isentos. E agora nós vamos protegendo a mente para não se deprimir. E nós sabemos que estamos num cenário de pessoas, né, descomprometidas, de pessoas com crise de ansiedade, de pessoas dentro da igreja com uma expressão bem clara, bem nítidas, deprimidas. Pessoas que não querem, me deixa quieta, eu não quero participar de nada. Aí vai para a empresa, nos seus relacionamentos interpessoais, chega na empresa, é um cristão, ele está tão desmotivado, está tão para baixo, que ele está com problema. Então, protegendo a mente para não se deprimir. Como deve ter sido a conversa da concepção de Maria com José? Pensa, ela conversou ali com um anjo e ainda perguntou, como assim? Eu tô noiva, eu sou virgem. Foi assim, ela manteve um diálogo, foi corajosa, bravura espiritual, foi inteligente, mas para chegar em José, começa a entender como foi aquela expressão, aquele momento dela com José. Porque o autor fala aqui, Maria, né? Maria repetiu o que ouviu do mensageiro. Claro que a Bíblia não trouxe em detalhe que ela chegou, ó, José, aconteceu isso. Mas uma adolescente, uma menina, ela chega e vai contar para José como que vocês acham que aquela mulher estava? Uma adolescente, né? Ela estava, ele põe aqui, né? Ele até vai romantizando aqui, Maria deve ter embebido seus olhos em lágrimas, insistindo no mesmo assunto várias vezes. José, é o milagre. Foi o anjo que apareceu. Imagina a expressão de José olhando para ela, ela chorando. E ela chorando ali. Pensa o controle emocional de Maria para explicar o inexplicável. Pensa o olhar de José para ela. Quantas vezes eu tentando explicar coisas na minha casa, quantas vezes você tentando explicar coisas para sua família ou no seu trabalho, né? E as pessoas te olhando assim, você percebe que o corpo fala. Tem esse livro com um olhar assim, meio desconfiado. O olhar nos reduz às vezes. Pensa como que Maria foi olhada por José. Aí às vezes, mas aí vai, o povo só vai para o lado espiritual. Meninas, uma sociedade machista naquela época. José é bom, tudo que pode falar, o estudo da personalidade, do comportamento dele, mas ele era um homem. Aí chega a noiva dele, uma menina de, vamos supor, de 14 para 15 anos, como diz os estudiosos teólogos, né? E começa a contar uma história. Pensa, ela começou a repetir aquele assunto várias vezes em José. E aí? Como que ela protegeu as suas emoções naquele momento? Ela recebeu os argumentos do mensageiro de Deus de braços abertos, né? Como vocês falaram, aqui eles dizem, ela recebeu o anjo com braços abertos, estava disponível, eis-me aqui, sou sua serva, ainda mandou uma mensagem para Deus, ó, fale para Deus, sou sua serva, cumpre a sua palavra na minha vida, cumpre a sua palavra na minha história. Mas ela recebeu o anjo de braços abertos, mas não conseguia convencer seu marido José. Ela não conseguiu, porque sutilmente ele abandonou ela. Isso aqui é o natural do ser humano. Mas como ela protegeu suas emoções? Aí, para encerrar essa parte, protegendo a mente para não se deprimir, as ideias dessa mulher não eram menos estranha e bizarra
Ah, não, aí ele volta contando aqui o que eu quero dizer para vocês. Ele conta uma história de um milionário que internou sua mulher e ele internou ela, né, numa clínica de repouso e falava que ela estava delirando. E ela, não, eu não estou delirando, eu não sou louca. E ele gastou muito dinheiro, internou e deixou ela lá esquecida, né? Sutilmente abandonou a esposa. Aí que o autor, o professor, diz que as ideias daquela mulher, comparado com de Maria, não eram tão bizarras, não. E eu estudei uma vez, eu estudei para o Enem, e foi um tema sobre falando loucuras. Que a gente tem que começar a observar algumas pessoas, o que elas estão falando, e hoje a gente nem pode dizer isso, né? Fala assim, ah, a pessoa está louca, essas ideias. Então a gente tem que começar a prestar atenção, como que o nosso olhar, a nossa fala. Aí ele traz isso comparando como que José olhava para ela. Da mesma forma que esse esposo aqui na atualidade achou que a mulher estava delirando. José deve ter pensado isso. Ele não suportou e deixou. Os estudos de comportamentos falam que José deixou Maria sutilmente para não voltar mais. Maria passou pelo abandono. Vocês tinham esquecido disso? Quem já passou pelo abandono, pelo desprezo, pelo descrédito, Isso é, não acreditar na sua fala? isso é muito horrível. Pode. Eu, Pensa, Maria teve uma vida quase normal, teve conflitos e as intempéries. Maria sofreu abandono sutilmente. Você já viu aquelas coisas com muita educação, cavalheirismo, né? Foi tudo que José fez. Pensa naquele momento. Eu já passei por isso. E algumas vezes no nosso relacionamento, agora vamos passar para a vida amorosa. Nós passamos por esse abandono. Como em poucas informações, né? Aqui ele fala, como temos poucas informações sobre ela, as pessoas desconsideram a complexidade da vida e preenchem a lacuna em seu imaginário, acreditando que ela viveu uma vida, né? A pessoa começa a olhar para Maria, acha que Maria viveu uma vida isenta de conflitos, que tudo olha para Maria e vê só o espiritual e esquece desse momento aqui, natural, na vida de mulher, no momento que não foi nada confortável ela chegar para José e contar essa história, e ele educadamente deixou para não voltar. Ela foi abandonada. Como que ela superou? Vamos agora para outra parte? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês não tentam imaginar como ela superou isso? Porque tem pessoas que até hoje não superam. Ah, eu fui abandonada, eu fui largada, eu fui traída. Ah, eu tenho meu marido aqui. Eu já vi muitas pessoas falar, eu tenho um marido vivo, eu sou viúva de marido vivo, né? Tem umas mulheres que dizem isso, né? O que que vocês podem agregar mais sobre essa parte que o professor deixou aqui para nós? Sobre esse momento, né? Que Maria educadamente foi abandonada. Se vocês desejar falar alguma coisa, nós estamos indo protegendo, agora nós estamos indo para o tópico, protegendo contra o sentimento de culpa. Pronto? Vocês querem falar? eu só fico imaginando o sofrimento, né? Assim, tipo, porque a gente que, no nosso dia a dia, que às vezes há uma discordância entre o nosso esposo e com a gente, que às vezes eles dão aquela olhada assim de. Tem hora que dá uma olhadinha de desprezo pra gente, né? Aí a gente fica, sente muito mal. Eu, por exemplo, se eu perceber que meu bem tá me olhando meio que revestrez, meu Deus, me desestrutura toda, né? Imagina a Maria, né? Tá buchuda e dizer que foi um anjo. Quem vai acreditar, né? Então, se não tivesse sido realmente a intervenção divina para falar com José, ela teria sido mãe solteira, né? Pois é, mas Deus não preparou tudo isso. Eu tô meia umas interrogações assim desse papo, Certo, nossa. mas Deus deu a Você liberdade que vê, eu existe. assim, porque eu tô aqui assim, gente, será que eu tô vivendo dentro de uma caixa, que meu mundo é colorido, que eu tô achando tudo perfeito para ela? Porque assim, Deus a escolheu,
O Espírito Santo revelou. José não ficou sendo enganado. Não é que eu estou falando assim, nossa, A eu tenho muito amor e respeito por ela, porque ela foi escolhida. Ela não pensa. Só que aí eu estou aqui pensando, gente, será que teve tudo isso mesmo que a gente está trazendo para os nossos dias? Mas a Bíblia fala, Suzana, que Mas José Então eu tô meio assim, porque planejou. assim, parece que a gente está trazendo, porque a gente vive hoje. Uhum. E será? Aí eu fico, nossa, porque assim, eu vou ler esse livro, porque eu não tenho livro, eu vou comprar e eu quero Mas, ler, Maria, entendeu? Para meninas, entender o que deixa eu é. falar algo aqui para Então vocês. eu, Mas o ser humano, a nossa atualidade hoje. Mas Maria era um ser humano. É, não, claro, claro, O senhor está claro. ressaltando aqui análise psicológica do que ela ia passar, o sentimento dela. Ela foi um ser humano. Momento algum, Deus reduziu a parte emocional dela ser um super. Ela não foi um super ser humano. Deus está mostrando para mim e para vocês, de forma pedagógica, que ela passou, sim. Ela passou. Claro que José teve a liberdade, nós falamos isso, por isso que vocês têm que assistir os outros. José teve a liberdade de ir, a de Bíblia ir. fala que ele planejou largar ela. Ele Ele planejou. Então, planejou largar ela caladinho para que ela não fosse difamada, entendeu? A Bíblia ah, fala isso aí. Então, tá José vendo? Agora aí é o planejou, natural. Fala. ele planejou deixar ela secretamente, está escrito que ele planejou deixá-la secretamente para que ela não fosse difamada. Porque se as pessoas começassem a ouvir aquela história, ela ia ser apedrejada, que Verdade. era o que ia acontecer. Era pena de morte, apedrejamento. Então ele Você quis sabe, fala secretamente e o anjo foi lá, contou a história de novo e falou assim: José, não fique com medo, não se atemorize de pegar, de casar com Maria, de aceitar Maria, porque o que está acontecendo com ela é obra do Espírito. Então, né? possivelmente aconteceu isso mesmo, porque Aconteceu, ele só queria que abandoná-la, né? o que vocês têm que Pois é, refletir? Vocês têm que refletir, só abandoná-la. concluindo aqui, ô, Suzana, tem que refletir que o natural aconteceu. As emoções estavam ali, o natural aconteceu. Aí nós não duvidamos da soberania divina, que o plano de Deus foi perfeito. Mas o natural, o que ela sentiu, o que José sentiu, era direito dele de ser humano. Aí ele foi lá e encontrou com o anjo. Aí vem a intervenção divina. Pode falar, Suzana, por favor. Pois é, que eu estou falando assim que a gente está trazendo para os nossos dias, porque o mundo hoje em dia está muito ruim. Então, assim, igual, clareou, Márcia, você falasse para mim assim, ele tentou abandoná-la por causa do cuidado que ele estava tendo com ela, porque ela podia ser difamada, podia ser morta, entendeu? Então, assim, até onde esse abandono, entendeu? Porque eu estava entendendo assim, nossa, ele quis largar ela e, tipo assim, falar nos nossos termos, e vazar, deixar ela na chapada, né? Quando começou, eu achei que foi isso, mas assim, ele teve um cuidado com ela. Ele não abandonou ela igual hoje em dia a gente vê muito abandono de mulheres. Não Verdade. foi. Ele, tanto é que aí ele teve um encontro e tal, que aí o anjo conversou com ele e tudo mais. Então, assim, porque eu estava entendendo assim, nossa, mas foi muita sacanagem, né? Porque onde é que tá isso escrito aqui? Por isso que eu falei, eu quero ver. Mas aí, isso, agora eu entendi, porque quando você falou isso é verdade, entendeu? Por conta do cuidado que ele estava tendo com ela. Não foi um abandono igual a gente vê nos dias atuais, que às vezes acontece. Então, por isso que eu fiquei meio assim. Não foi abandono egoísta, né? E o abandono que a gente está falando aqui não é temporalidade, o tempo. É o que no momento ali, se ele planejou, ela já sabia, porque ela era muito inteligente e ele não ia voltar. Por isso que o anjo veio. Então, Deus está trazendo para nós esse ensinamento para mostrar que as coisas irão acontecer. Mas ele não perdeu o controle. Porque às vezes nós espiritualizamos demais e esquecemos de olhar para o nosso lado humano.
Aí fechou aqui, ele fala assim, que algumas pessoas, ele fala, né, que deixa de olhar para Maria e pegar o ensinamento que nós podemos aprender com ela, assim como Jesus passou pelas intempéries, passou por todas as situações que ele fala, eu venci o mundo, né? Porque ele passou por tudo, né? De abandono, de desespero, de desapontamento, de angústia, de dores. Então, o que Deus está mostrando aqui, o estudo, né? O estudo com o professor e a gente entender a situação humana, sim, que aconteceu. Não que, claro, que a Bíblia não vai relatar. Igual a Bíblia não relatou que o profeta Elias estava deprimido, que ele foi para a caverna. Mas você entende quando a pessoa não quer vida social. Então, nós vamos fechar aqui que esse assunto podemos estender mais, né? Mas aqui, deixando novamente, é para falar, Maria tinha emoções, não era só o espiritual. Maria estava no universo feminino e ela vivia em um cenário de machismo. Lá eram os homens, vocês sabem como que era naquela época, e José era um homem. Mesmo que ele teve o cuidado de proteger, mas pensa na posição dele. Aí deixa bem claro, ele não iria voltar se não fosse a intervenção divina. Mas Deus deu a liberdade para ele sair dali ou planejar, assim como Maria teve a liberdade de ir, né, sem ser conduzida pelo Espírito, visitar Isabel, porque ela era prima, eu vou lá, fiquei sabendo que ela está grávida. Isso aconteceu aí. Por que eles escreveram isso? Para mostrar a empatia que Maria tinha, o seu lado humano, sua solidariedade. Vamos para o próximo? Protegendo contra o sentimento de culpa. Agora eu falo para vocês, protegendo. Como que Maria se protegeu com o sentimento de culpa? Vocês lembram lá? Mateus, capítulo 2, do 17 ao 18, quando Herodes mandou assassinar todos os recém-nascidos? Vocês lembram dessa história? E Maria teve que fugir, né? Só que tinha uma profecia em Jeremias capítulo 31, 15, que falava assim, Raquel dizendo, uma voz se ouvia em Ramá, um pranto, um lamento muito grande, e Raquel chorava. Seus filhos não existiam. Está em Jeremias 31, 15. E vocês sabem que na história não existiu, né? Que na história, como podemos dizer, que foi realmente comprovado pelos historiadores que Herodes foi o maior... Como que fala quando mata muita criança? Eles deram o nome disso post-mortem. Infanticida? Foi um... Hã? Infanticida? Acho que é. Não sei. Fala aqui que ele foi um dos, né? Nunca existiu na história pessoa que assassinou mais criança como Herodes. Aí vem, né, o anjo, aí aparece, olha só, depois de quanto tempo? Mais de um ano aproximadamente, pelos estudos teológicos. Aparece um anjo e fala, Maria, vamos fugir. Apareceu e fala, vamos fugir, que senão o menino pode ser morto. Aí, que Maria conhecia, porque na oração dela mostra que ela conhecia o Evangelho, o Velho Testamento. E ela foi embora. Mas ela sabia, porque notícias foi até ela. Muitas crianças morreram. Ela era um ser humano. Como ela ia se sentir culpada? Como ela ia sobreviver, caminhar com aquela culpa? Ela teve que aprender de forma natural, mesmo sabendo que Deus não tinha perdido o controle de tudo. Mas crianças ali, infanticídio. Olha só. Quem foi que escreveu? Eu. Amém. Então, como que Maria ia aquietar seus pensamentos? Seu filho veio para salvar o mundo, mas milhares de crianças são mortas. Ela era mamãe, naquele momento ela era mamãe. Como que vocês acham que ela passou por isso? Aí cai, a Bíblia não vai relatar tudo, mas aí ela era um ser humano. Como que ela superou isso? Como Maria entenderia que seu filho era um libertador da humanidade e, porém, estava marcado para morrer?
Como que Maria entenderia tudo aquilo que aconteceu? Que muitas crianças morreram naquele momento. Como ela superou, né? Ela protegeu contra o sentimento de culpa. Porque hoje, trazendo para a nossa atualidade, muitas mulheres, mamães, não superam esse sentimento de culpa. Muitos não suportam a variação, né? Eles falam pêndulo, né? Uma variação de existencial. Um dia tá bom, um dia é ruim. A própria Bíblia diz: os dias ruins, respeite, os dias bons, aproveite. Mas aqui era muitas mães lamentando: meus filhos não existem mais. E Jesus, né? Maria sabia que Jesus era o Salvador. Maria tinha de se preparar para um imprevisível. Como Maria superou, né, esse sentimento de culpa? Ela estava fugindo, mas o que estava ficando para trás? Milhares de crianças mortas, mães, né? Desalentas, né? O que vocês desejam fazer uma participação sobre isso? Ele até fala aqui, ó, sofreu um extremo. Ela sofreu um extremo na posição de mamãe. Ela foi uma mãe natural. Saber que outras mamães lá tinham perdido seus filhos. No momento foi elogiada, no outro foi perseguida. No momento foi aplaudida, no outro foi banida. Aí eu encerro isso aqui e como que Deus tem nos ensinado, né, para que a gente venha nos proteger de sentimento de culpa. Porque nem sempre as coisas vão ser redondinhas na nossa vida. Alguns prejuízos nós vamos ter. E a minha mãe diz algo que eu não concordava. Ela fala assim que... E nós temos histórias, né, de missionários que contam, né, pessoas que morreram para que algo grande acontecesse. E a minha mãe fala assim, às vezes é necessário de uma semente, né, de algo ser lançado na terra, morrer para que gere outras oportunidades, outras vidas, mas no momento nós não vamos compreender isso. Porque não foi poucas crianças que foram mortas, para que o Salvador não sofresse dano algum. Ferramentas, tá tudo bem aqui, meninas? Tá difícil? Tá complicado? Tá de boa. Qual as ferramentas que vocês acham que Jesus usou para proteger sua emoção? Nós já estamos terminando. Quantas horas? 8h18. Então, temos que terminar. Qual as ferramentas que vocês acham que Jesus usou para proteger sua emoção? Nós já sabemos, né? Que ele e o Pai era um, e que a maior glória que Jesus teve aqui na Terra foi o Pai nele. Mas quais as ferramentas que ele usou? Jesus era especialista em se doar, mas especialista ainda não esperar dos outros a resposta, ou a mesma resposta. Tem até um livro, né? A Maldição da Expectativa, como que é? Eu acho que é isso mesmo. Alguém tinha... A pessoa fica esperando demais, né? Isso é principalmente na igreja, né? Na ambiência religiosa, né? Então, Jesus era especialista em se doar, tinha um comprometimento, ele não esperava ele não esperava dos outros a mesma resposta. Ele desejava, olha o verbo, olha a ferramenta, ele desejava ser amado. E depois, não esperava ansiosamente o retorno. Ele tinha o desejo que era diferente de esperar. Jesus cuidava afetivamente das pessoas, mas cuidava atenciosamente dele mesmo. Aqui cai o segundo relacionamento quando Paulo escreveu. Amo a Deus, né? Primeiro relacionamento, amar a Deus, e amo a mim mesmo para depois amar o meu próximo. Jesus entendia isso muito bem, porque essa revelação de relacionamento foi Jesus que passou para o apóstolo Paulo, porque Jesus, ele fazia isso.
Jesus fazia, o Espírito Santo aplicava, então ele ensinava, falou, ó, eu passei por esse caminho, vou ensinar a mesma coisa para vocês. Desde a infância de Jesus, o sistema social conspirou para roubar sua tranquilidade, esmagar o seu domínio próprio e esfacelar sua autoestima. Vocês concordam até aqui? Aí as pessoas falam, sim, mas ele era 100% Deus e 100% homem. Sim, e o 100% homem, as suas emoções? Mas Jesus não deixava, né, de ser humilhado, ele não se permitia ser humilhado, ser desonrado. Jesus, vocês lembram disso aqui? Jesus exigia pouco das pessoas. Mas quando fala, ele sendo 100% homem, 100% ser sobrenatural, quando ele está na Terra, ele é 100% homem. Ele se despiu de toda a sua glória. Ele é homem. Ele não, ali a gente não olha o ser espiritual. Até por isso mesmo a gente consegue pegar os ensinamentos de Jesus e saber que somos possíveis e passíveis de passar e ter as atitudes. Porque Amém. quando ele passa ele se preservava, eu consigo enxergar ali, porque na grande maioria das vezes o Senhor ele se afastava. Ele sabia o momento de se afastar de algumas situações. Vendo? Quando há fortes pressões, fortes situações ali, aí falava assim, ó, o Senhor se recolheu, o Senhor foi para o secreto, o Senhor subiu e foi orar, ele sempre se afastava. A Priscila validou com essa fala. Parabéns, muito obrigada. Então, ele entendia sobre o segundo relacionamento, que nós estudamos isso em Romanos, que a nossa professora Márcia, que tem lá os 5 relacionamentos. Tudo isso que a Priscila falou, quando ele se afastava, a Bíblia traz essa referência, ele usava essas ferramentas, aqui deixa claro, ó, Jesus usava as ferramentas para proteger suas emoções. Primeira ferramenta, se vocês quiserem anotar, primeira foi doar-se sem esperar muito dos outros, né? Ele não se deixava ser humilhado, desonrado. Ele não exigia muito das pessoas. Segunda ferramenta, já estou terminando. Mas dentro da primeira ferramenta, nós sabemos que existe pessoas, Deus está educando, somos nós, a igreja. Ainda existe pessoas cristãs que se doam muito com grande expectativa. Aí sofre. Segunda ferramenta, compreender o outro na sua dimensão interior. As pessoas só vão dar aquilo que tem. Ou aquilo que ele deixou, né? Ele falou assim, não, o meu coração é ensinável, eu quero aprender. Jesus sabia isso. E lá no De Touza, né? Fala assim, que ele fala para Maria, Maria, eu não exijo muito, é que o autor também fala, Jesus não exigia muito das pessoas, e nós somos algoz de nós mesmos, nós somos carrasco, nós exigimos muito de nós e exigimos muito das outras pessoas. Vamos lá? Ninguém se tornou inimigo de Jesus por mais que tentasse, ninguém lhe roubou a paz por mais que lhe perturbasse. Ele dava inúmeros descontos para as tolices, as estupidez e os preconceitos das pessoas. Vamos na outra ferramenta? Terceira ferramenta. Ninguém pode dar, eu já tinha antecipado, ninguém pode dar o que não tem. Se você está no caminho da espiritualidade, você está tendo vivendo na maravilhosa graça, você tem que transbordar em você, transbordar no outro, ser comprometido com a sociedade, ser comprometido com a espécie humana, para entender isso aqui. Você vai interiorizar e vai usar essa ferramenta também para olhar para o outro, ter um olhar clínico. Ninguém pode dar o que não tem. Nós não demoremos, nesse treinamento, nesse processo, nós não demoramos? Nós não buscamos em Deus? Porque tem um autor, um pastor fala assim, eu só vou experimentar aquilo que o meu coração estiver cheio. O que o seu coração está cheio hoje? E nós não demoremos... Opa, o verbo não sai. Eu não demorei essa compreensão que o meu coração precisava se encher lá. Aí depois Pedro fala, em bondade, e depois encher em conhecimento que nós estamos fazendo aqui, para transbordar na vida do outro. E se o outro não faz? Ele não vai poder dar o que não tem.
Vamos para outra ferramenta? Ivaneide, eu sei que está Fala. atrasado, eu preciso fazer um comentário aqui para esclarecer o tópico anterior aí. É o Pode ficar à seguinte, vontade. Não, já chegou ao final, essa era a última ferramenta, eu finalizo aqui, pode falar. você lembra, nós até fizemos esse estudo no nosso estudo que a gente está fazendo à parte. Jesus, ele veio para a Terra verdadeiramente humano, mas ele também era verdadeiramente Deus. Então, ele tinha os dois lados aqui na Terra. Porque se ele não fosse verdadeiramente Deus, jamais ele suportaria tudo que ele suportou. Porque humano nenhum suporta aquilo. Nenhum humano suporta aquilo, ninguém. Então, ele foi verdadeiramente humano, justamente para ter experiência humana e tudo, para entender, né, a humanidade, né, de uma forma ali que jamais tinha sido vista, né? Vamos falar assim. Mas ele era verdadeiramente Deus para poder suportar a justa ira de Deus, né? Para suportar todo o sofrimento, toda aquela, como fala, gente? O Todo sofrimento e a cobrança da justiça de Deus, né? e o Foi muito, a pecado cobrança que foi ele recebeu ali no final também, né? Então, assim, foi. se ele não fosse verdadeiramente Deus, como que ele ia suportar tudo? Né? E aí, Não tem como. no comentário da Enilva, é para a gente entender tanto que Deus, a sabedoria vem de Deus, e ele nos fez um ser tão inteligente. Ele olhou para nós, e na Bíblia diz: eu vou até vocês como Deus, não como ser humano. Porque ele Uhum. sabia da nossa debilidade. Aí ele vem até nós e manda um Deus, né? Ele dá o seu único filho se esvazia de tudo para se tornar um ser humano, para entender as suas emoções, as minhas e as suas, para entender os nossos momentos, das nossas debilidades, das nossas agir com impulsivamente, sem ser intuitiva. Ele quis dizer assim: olha, eu vou enviar Jesus aí para vocês entender. Eu estou preocupado com o lado natural de vocês, e vocês são seres humanos. Vocês vão ter reações humanas. E Jesus passou por todas as experiências bem peculiares, assim como Maria, e trouxe para nós, de forma natural, respaldada ou espiritual, para que a gente conseguisse vencer o mundo, como ele disse, e o cotidiano, que não é nada saudável. É isso mesmo. Agora, encerrando aqui para vocês, eu sei que vocês estão cansadas, vocês já estão cansadas? Vocês já estão cansadas? Então, vamos lá. Então, Jesus não julgava as pessoas porque era apenas generoso. Olha só, isso é forte. Jesus não julgava as pessoas porque ele era generoso, mas principalmente por do território das suas emoções. Então, o autor aqui, o estudo do Augusto Cury e o que Jesus está falando para nós nesses últimos dias é que a graça que nós recebemos, que nós estamos vivendo nesta graça, é para que você transborde em você, nas suas emoções, consigo mesmo, para que você venha, né, se proteger e para que você venha entender. Não deixe ninguém furtar a sua serenidade. Não deixe ninguém ou situações invadir o território das suas emoções. Porque vocês lembram o que Jesus falava? Né? Que quando ele veio e falou assim: eu quero vos dar descanso, o meu fardo é leve e suave, é para que a gente entendesse que quando nós somos levados pelas emoções, nós não respeitamos, né, que somos seres humanos, e começamos a refletir, pensar demais, nós estamos trazendo peso. Aí eu gosto muito do pastor Hermínio, que ele fala: eu não me permito, eu não carrego mais peso. E a partir do momento que vocês não permitem ninguém, nem situações, nem as intempéries entrar no delicado território das suas emoções, é você validando o que Jesus falou. Ele me deu descanso, ele levou esse fardo pesado, eu não carrego mais peso. E eu encerro aqui com vocês falando: Jesus, ele sonhava com seus seguidores, ele sonhava que os seus seguidores entendessem
que ninguém pode dar o que não tem. Que não usasse essa ferramenta, se não usasse essa ferramenta, viveria um pesadelo e transformaria a vida dos outros numa insônia interminável. E eu termino dizendo: ninguém pode dar o que ninguém pode dar o que não tem. Quem entende que por trás das pessoas agressivas, mal resolvidas, ríspidas, há uma pessoa machucada pela vida, vou repetir de novo. Respira fundo, né? Que já foi muita informação, vocês devem estar cansada. Vou repetir. Quem entende que por trás das pessoas agressivas, mal resolvidas, ríspidas, há uma pessoa machucada pela vida. Você e eu enxergam o invisível e protege contra o visível. Encerrei aqui. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Aí o próximo a gente vai seguir. Maria estimulava a ambição anterior. Márcia, termine já a sua oração, que eu sei que as meninas já estão cansadas. Mas o que vocês podem dizer? Ficou muito pesado essa informação? Ou agregou? Seja verdadeira. Nós precisamos de devolutivas, né? Para que a gente venha melhorar com mais excelência. Perfeição é só com Deus, mas é muito bom a participação de vocês nessas devolutivas, tá? Nesse tema, nesse princípio que Maria usou aí. Tá aberto e a Márcia pode encerrar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Para mim tem agregado pensar nela como humana, porque toda vida a gente só pensa nela como realmente a mãe de Deus. Se é mãe de Deus, deve ser uma deusa. Então, eu sempre só leio a história dela, só lia, né, a história dela, me emociono e tal, e pronto, não passa disso. E, de repente, a gente começa a pensar nela como mulher mesmo, né? E esses dias eu estava pensando aqui, vendo meu filho triste, aí eu comecei a pensar, falei, gente, Maria sofreu demais, porque acompanhar tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus sofreu, ele ia num lugar, aí de repente ele tinha que sair porque o povo estava querendo apedrejar ele, e a gente não quer que nada de ruim aconteça com o filho da gente. Aí eu tô aqui conversando, falando isso com o meu bem, as coisas, mas meu Deus, coitada de Maria! Não, é bom isso. Então vamos orar. Eu queria pedir à Priscila para fazer essa oração por nós. Amém, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai, para louvar, agradecer e engrandecer o Teu santo nome. Pai, obrigada por este alimento rico, Senhor. Pai, que cada vez mais venhamos ter a revelação da Tua palavra, Senhor. Papai, venha retirar das nossas mentes todo sofisma, Pai, toda mentira, todo engano, Pai querido. Senhor, que nós venhamos crescer, Papai, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento, crescer em abundância, Senhor. Pai querido, que venhamos ter a revelação, Papai, daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Papai, por este alimento precioso, Papai, porque o Senhor é o pão da vida. O Senhor tem nos assentado à tua mesa, Papai amado, para saciar essa fome, saciar essa sede, Papai querido. Senhor, que cada vez mais venhamos ter um coração ensinável, Papai, que venhamos andar sobre as suas pisaduras, Senhor. Pai, que venhamos, Papai, de glória em glória, Papai, sermos como imagem e semelhança de ti, Pai. Senhor, que nós venhamos seguir os teus exemplos e reconhecer, Papai, que o Senhor deixou um legado. Que o teu legado, Papai, está aqui para que possamos segui-lo, porque é possível, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, um dia de paz, um dia de bênçãos, Papai, o seu favor sobre as nossas vidas e que venhamos aprender, Papai, a entrar no descanso. Porque o Senhor disse, esforçai-te para permanecer no descanso. Glória. Então, Sim, traga Jesus. sobre nós, Senhor amado, o teu descanso, o teu refrigério, Papai, e que venhamos
ter a convicção, papai, de que somos favorecidas, que somos filhas amadas do Senhor, somos guardadas, somos zeladas por ti, papai amado, e que o teu amor não falha, o teu amor e a tua bondade, elas nos alcançará, pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, papai. Eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, Senhor. Amém. Amém, em nome de Beijão, um Jesus. abraço para vocês, um abraço, um abraço. No próximo devocional tem uma informação para vocês, Amém. respaldada na Bíblia, sobre o que nós comentamos hoje. Lembrei agora, tá? Amém. Beijo para vocês, meninas. Mais Bíblia, mais Bíblia.